Abrindo o Salmo, vamos meditar no Salmo 13. Hoje eu vou falar sobre o crente atribulado, no Salmo 13. Salmo de número 13. Nós podemos ler juntos esse Salmo 13, de 1 a 6. Leamos. Até quando, Senhor? Salmo 13, todo mundo aí? Vamos ler. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Oremos. Soberano Deus, pedimos a ajuda do Espírito Santo para nos revelar o que está escrito. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao teu povo na face da terra que está ouvindo a explicação da sua palavra ou lendo a sua palavra. Também aqueles que não são crentes, que ouvem, que leem. Que o Senhor possa nos guiar a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Dá para perceber pela leitura que esse crente está vivendo uma situação de desconforto, possivelmente de perseguição. Ele fala de um adversário aí perseguindo ele, ele está extremamente aflito. Mas essa experiência de sofrimento, de atribulação, não é comum na Bíblia. A Bíblia fala de muitos crentes do Velho e do Novo Testamento que enfrentam dificuldades. Lembro uma passagem de Apocalipse que diz: tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Pois bem, então, crente atribulado, você pode estar, eu posso estar. Então, não é uma coisa estranha, é uma coisa que, infelizmente, vai acontecer. No mundo, tereis aflições, né? Então, chega uma época que a aflição bate na nossa porta, e aí fica um tempinho, e aí a gente começa a gemer. Pois bem, aqui nesse salmo, a gente vai perceber que a tribulação na vida do crente pode aumentar se ele tiver pensamentos errados na hora da dificuldade. É muito comum, na hora que a gente esteja sofrendo, que alguns pensamentos errados surjam, e se esses pensamentos eles ganharem corpo, força, vai aumentar a nossa dor. A dor é a mesma, aquilo que está causando, espetando. Mas porque eu penso errado, isso aumenta mais a minha dor. Veja então quais são. Primeiro aí, no versículo 1 diz: até quando, Senhor? Ele está perguntando, ele está sofrendo, está perguntando, até quando, Senhor? Então, o crente atribulado é afetado pelo tempo da tribulação. Claro, quando o mal chega, a gente quer que vá logo embora, né? Se a gente vai numa clínica, vai num lugar que tem de esperar, quando não chama seu nome, você vê gente entrando, saindo, e você ali, aí logo dá uma inquietação, uma impaciência, porque a gente quer ser logo atendido. Assim também o atribulado, ele quer logo que Deus acabe com essa coisa, que jogue fora, né? Espante a dificuldade. Então, vai se tornar mais difícil para ele se ele não sair logo dessa dificuldade. O provérbio diz o seguinte:
A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Então, quando você se livra logo, beleza, mas se fica ali durando algum tempo, a tendência é você desanimar, nós desanimarmos mais. Como vencer essa questão do tempo? Primeiro, nós precisamos entender que Deus nunca se atrasa quanto às suas promessas. Veja que ele está perguntando, até quando, Senhor? É como se, bota assim, aponta para o relógio, Senhor, negócio aqui, eu estou aqui tanto tempo. Então, dá a impressão que Deus atrasou no seu compromisso. Olha, não. Pedro escrevendo a pessoas que estavam dizendo que Deus estava demorando, né, sobre a segunda vinda, diz assim, olha, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí Pedro esclarece, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Então, assim como o homem descrente pode dizer que Deus está demorando, o nosso coração pode dizer, Deus está demorando. Mas você combate esse pensamento dizendo, não, Deus nunca atrasa. Deus sempre chega na hora certa, no momento certo, para a sua glória e seu louvor. Eu combato essa questão do medo do tempo, né, sem saber qual é o tempo. Deus tem um propósito, irmãos, infinitamente melhor para nós do que nós projetamos para nós mesmos. Nós temos pressa em que essa situação mude, mas lembre, o plano de Deus sempre é melhor. O que a gente pensa que tirando a gente dessa situação agora seria uma coisa boa, Deus diz, não, não é bom. É melhor que você fique. O apóstolo Paulo disse, Senhor, me tira esse espinho, me tira esse espinho. O Senhor disse, a minha graça te basta, né? Então, o Tiago diz assim, olha como é importante às vezes a dificuldade na vida. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Então, considerem isto motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixe a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então, na visão de Deus, às vezes é bom que a dificuldade permaneça um pouco, porque isso está nos forjando pessoas melhores diante do Senhor. Lembrem também que Deus é o Senhor e nós somos seus servos. Ninguém pode chegar para Deus e dizer, cadê a hora, Senhor? Está atrasado. Não. O patrão chega a hora que quer. O empregado não, que tem que chegar no horário certo e sair na hora certa, né? Diz o texto sagrado no Salmo 123, a ti que habita nos céus eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Então nós não ficamos falando o horário para Deus, nós ficamos olhando para cima, aguardando com esperança. Esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Então, lembre, a tribulação faz parte do mundo caído. Nós vamos passar por dificuldades, até homens que não conhecem a Deus. A tribulação não vai além das nossas forças. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Na tribulação nunca nós estaremos sozinhos. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Segunda lição, o crente atribulado
é afetado pelo ponto de vista de que Deus sofre de amnésia na hora da tribulação. Na hora que ele está passando dificuldade, parece que Deus é gagá, ele não lembrou. Observe que ele diz na segunda pergunta: esquecer-te-ás, no versículo 1, a segunda pergunta, esquecer-te-ás de mim para sempre? Ele está dizendo: Deus, eu estou atribulado aqui, o Senhor se esqueceu de mim. Aí, novamente, eu invoco, ali você está na clínica, e aí vê pessoas entrando, saindo, sendo atendida, aí você vai lá na atendente e diz: cadê meu nome? Por que não me chamou ainda? Eu cheguei mais cedo, muita gente já foi e eu estou aqui. Então, a ideia é mais ou menos essa aqui. A gente está falando assim para Deus: Deus, o Senhor esqueceu? Estou aqui, não fui embora não, estou vivendo essa situação. Então, a gente tende a pensar que Deus, ele sofre, tem amnésia, esquece. Não, meus irmãos, não devemos aceitar esse pensamento. A amnésia é um mal que atinge a criatura, atinge o homem, mas não o Criador. Deus jamais pode esquecer, né? Ele até cita no profeta Isaías: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Amém? Então, Deus não esqueceu. Esse pensamento nosso tem de ser banido com essa realidade. Deus não se esqueceu. A demora se dá porque o relógio humano não está sincronizado com o relógio divino. Essa é a questão de toda. Deus tem um relógio, simbolicamente falando, e o nosso relógio não está em sintonia com ele. O nosso está muito adiantado ou está muito atrasado. Então, a gente reclama por essa questão. Como disse no Salmo 40, diz: o nosso propósito é esperar com paciência o Senhor. Ele vai se inclinar para nós. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ele esperou pacientemente, e o Senhor veio e tirou ele daquela situação de desconforto. Então, o pensamento, quando a pessoa estava dizendo assim, esqueceu de mim, aí surgem aquelas imaginações: olha, Deus se esqueceu de mim porque Ele não me ama. Deus não gosta de mim. Deus não me acha uma pessoa importante. Esses pensamentos surgem no nosso coração. Porém, esse pensamento não é verdadeiro, porque Deus já demonstrou que tem amor por nós. Porque Cristo, diz o apóstolo Paulo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele já deu provas que Ele tem amor por nós. Se quando éramos pessoas ruins, Cristo morreu, agora que nós estamos ligados a Cristo, como é que Ele vai se esquecer de nós? Não vai se esquecer em hipótese nenhuma. Lembre, a vida é como as estações: há o verão, o inverno, a primavera, e quando chegou o tempo da dificuldade, chegou, e nós precisamos entender que ela vai passar, né? Deus, e é Deus que estabelece todas as coisas, né? Quando a gente estiver contente, quando nós estivermos prosperando, vamos nos alegrar. Mas quando as dificuldades chegar, considera, porque Deus fez o dia da prosperidade e o dia da angústia também. E lembre que Deus controla a tempestade. É só Ele ordenar, o vento vai, fica quieto, o mar também, porque nosso Deus comanda tudo. Em terceiro lugar, o crente atribulado é afetado pela concepção da omissão divina na hora da tribulação. Na terceira pergunta, ele diz: até quando, o quê? Ocultarás de mim o rosto? Até quando o Senhor vai se negar a me ajudar?
Por que o Senhor está se escondendo e não vem me ajudar? Por que o Senhor está negando fogo para me socorrer? Né? Então, a ideia é que Deus está omisso à nossa situação. Meus irmãos, esse pensamento também não é verdadeiro. A omissão de Deus deve ser rejeitada, porque Ele é que decreta todas as coisas que acontecem. Tudo que está acontecendo no mundo, na minha vida, na sua vida, foi uma decisão divina. Então, Ele não pode esquecer de uma coisa que Ele mesmo determinou, né? O Jó falando sobre o sofrimento dele, né? Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então ele parou de ficar fazendo perguntas a Deus e se humilha na presença gloriosa de Deus. A omissão de Deus deve ser rejeitada porque Ele é quem nos sustenta nas horas sombrias. Vejam, irmãos, a gente está passando a dificuldade. Parece que estamos sós, mas não estamos sós. Porque se Deus nos deixasse sozinhos, aí que a gente teria afundado, mergulhado completamente. O Salmo de número 124 diz: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado torrentes, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Então, estamos na dificuldade, mas ainda não caímos. Por quê? Porque Deus nos sustenta. Ele está secretamente nos sustentando, apesar de não nos tirar daquela situação, né? A omissão de Deus deve ser rejeitada, porque Ele é quem nos salva nas horas sombrias. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, antes com a tentação proverá livramento, a fim de que possas suportar. Deus, irmãos, tem um plano e ninguém pode impedir esse plano de Deus. Se Ele quer que essa coisa desagradável aconteça, ela vai acontecer, porque Ele tem um objetivo, a glória do seu glorioso nome. Deus nos consola nas horas das aflições. Ele pode até não... Eu assisti a mensagem, pastor Greconato falando, que Deus viu o sofrimento de Lia e lhe deu filhos. Mas Jacó não amou. Ele continuou amando Raquel. Mas qual foi o consolo de Deus? Deu a ela filhos. Deu a ela filhos, então como ela não tinha o amor do marido, Deus concedeu a ela filhos. Às vezes Deus não tira aquilo que a gente está passando, mas Ele bota um consolo, um ânimo para a gente continuar a nossa jornada. O agir de Deus, muitas vezes, foge da nossa percepção. Muitas vezes a gente diz, eu agradeço, Senhor, pelos livramentos que eu nem vi. A gente não está vendo, mas Deus está operando de maneira secreta, né? Em quarto lugar, o crente atribulado é afetado pelas interrogações internas do coração na hora da tribulação. Então, são essas questões aqui. Quanto tempo? Vai se esquecer de mim? Quando ocultarás de mim? Quando essas perguntas estão no nosso interior, isso vai aumentar o nosso sofrimento. Observe no versículo 2. Até quando? Ele está falando. Até quando estarei relutando dentro de minha alma? Com tristeza no coração cada dia. Então ele está realmente com esse interior inflamado de dificuldades, né? Nosso coração, meus irmãos, não deve ser nosso guia.
as pessoas dizem, siga seu coração. Não siga o seu coração. O coração é tremendamente corrupto. Quem o conhecerá? Não siga. O nosso coração não deve ser o nosso guia, mas a palavra do Senhor. Eu sei que às vezes parece contraditório. Eu estou pensando nisso. Não, não é que eu penso isso. Eu tenho de seguir o que Deus diz, porque a palavra de Deus que é verdadeira. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas podem acabar levando para a morte. Porém, sobre a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então não guia pelo coração, não, guia pela palavra de Deus. Nosso coração está manchado por causa do pecado, mas a palavra de Deus é pura. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, mais doce até que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhe obedeço. Então não vamos confiar no nosso coração, não, porque do nosso coração procede coisas ruins, mas da palavra de Deus só coisas boas. Nosso coração precisa estar em harmonia com a palavra do Senhor. Quando Deus fala a Josué, ele diz, não fique pensando no coração, não. Ele diz, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não siga o seu coração, não sigamos o nosso coração, sigamos sempre a palavra de Deus. Agora, se o nosso coração está em harmonia com a palavra de Deus, aí podemos seguir o nosso coração. Nosso interior tem valor quando se harmoniza com a palavra de Deus. Nosso coração precisa ser dado a Deus. Filho meu, eu quero o teu coração. Nosso coração vai oscilar durante a nossa peregrinação. Um dia a gente está tão crente, animado, cantando, porque o coração é muito volúvel. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quinto, o crente atribulado é afetado pelo aparente sucesso dos seus opositores na hora da dificuldade. Veja a quinta pergunta aí. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então, seja o inimigo, seja uma doença, seja uma dificuldade econômica, aquela coisa está ali, a gente considera aquela coisa como um adversário. Está ali, e a gente, poxa, isso aqui está me engolindo, está me sufocando. A gente vê esse inimigo como se fosse um gigante que está prevalecendo. Quando nós estamos atribulados, a gente diz, a doença vai prevalecer, a escassez de dinheiro vai prevalecer, tudo vai prevalecer. Nós temos a impressão que o inimigo sempre é muito poderoso, mas nós devemos rejeitar essa ideia. Os inimigos não têm liberdade de agir contra nós, a não ser por autorização divina. Está passando isso? Quem foi que autorizou? Deus. Chegou a doença, chegou o desemprego, chegou uma dificuldade, chegou porque o nosso Deus mandou. Então, se ele está agindo por autorização de Deus. É só lembrar de Jó, né? O Jó, o Senhor disse, vai, toca nele, pega nos seus bens, mas só não toque nele. Então, a gente precisa entender isso. Os inimigos não podem fazer o que quiser contra nós, a não ser permitido pelo Senhor. Então, chegou essa dificuldade, lembrando ainda do Jó, o Senhor diz, vá, tire os bens dele, mas não toque nele. Na segunda experiência, toque nele, mas não mate ele. Né? Então, a gente vê por aí que o que está acontecendo na nossa vida é uma autorização divina. Deus está no controle de tudo isso aí. Pastor, mas por que ele faz isso? Os meus caminhos não são os seus caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos.
Os inimigos, todos, foram derrotados pelo Senhor Jesus Cristo. E em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você canta a vitória. Chegou a essa dificuldade, pode cantar, porque ela não vai lhe derrotar. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O crente atribulado deve lançar sobre o Senhor toda a sua tribulação. Observe aí. Esse versículo 1, gente, é uma oração. Ele está orando a Deus. Observe, vamos ler o versículo 1 e o 2 juntos. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Versículo 3, lemos. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Versículo 4, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O que é que eu faço quando estiver atribulado? Eu vou orar. É o segredo, diz o apóstolo Paulo, na tribulação, perseverança. Perseverança na oração, na hora de... Fugiu agora o versículo. Depois, veja aí, Romanos 12, eu cito daqui a pouco. Bom, vejam que o que é que ele faz, gente? Ele ora. Muito crente abre mão na hora mais importante. Jesus, quando estava aflito, ele disse, vamos ali que eu preciso orar. Chamou os amigos dele, os discípulos, fica aqui comigo, a minha alma está aflita até a morte, orem comigo. E depois ele se aparta e vai orar. Pai, se possível, passa de mim este cálice. 3 vezes ele foi e fez a mesma oração. Né? O crente aqui o crente atribulado precisa fazer como esse, descobriu? Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração, perseverança, né? Então vamos perseverar na oração. O crente atribulado deve abrir o coração para o Senhor. Vejam, eu citei algumas coisas que podem aumentar a nossa aflição. E esse salmista não teve a coisa aumentada, sabe por quê? Porque ele foi no divã de Deus. Ele chegou na presença de Deus, não só contou a dificuldade que ele tinha, mas ele contou das dúvidas que ele tinha. Por que Deus estava demorando? Por que Deus se esqueceu? Eu preciso, na hora da minha angústia, dizer, Senhor, o Senhor está demorando, o Senhor não está agindo, estou me sentindo sozinho, sozinha nessa situação. Eu preciso abrir o coração para Deus. O apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Abra o coração para Deus. Não só conte a dificuldade, mas conte também os seus temores, as suas dúvidas, porque Deus está pronto para nos ouvir. O crente atribulado deve ter consciência do seu relacionamento com Deus. Veja o que ele diz na oração, no 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ele é o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia. No Salmo 23, nos lembra, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O crente atribulado deve pedir socorro a Deus. Abre a boca e grita, socorro, Senhor. Pedro, quando estava submergindo, gritou, Senhor, salva-me. E Deus salvou. Vamos gritar, vamos falar. De fato, a expressão gritar aparece muito no Antigo Testamento.
gritando. Claro, grita quem está desesperado, que está em angústia. Aquelas orações quase que ninguém ouve. É verdade que tem uma oração que quase que ninguém ouve, a de Ana, né? Mas veja, ela estava chorando na presença de Deus. Tem gente que está atribulada, parece que nem está, age assim, como não está acontecendo nada. Vá derramar-se diante do Senhor, que Deus ouvirá a sua oração. Deus abrirá as portas, né? E então, nesse salmo a gente aprende a orar. Vamos ler o salmo para aprender a orar na hora da dificuldade. Vá ler vários salmos de homens atribulados, como eles oraram, e imite-os, né? Lê o salmo, nós teremos receio de abrir não teremos receio de abrir o coração. Tem gente que tem medo de falar com Deus. Será que eu posso dizer que estou com uma dúvida no coração? Pode, porque ele já sabe, antes da palavra sair dos nossos lábios, ele já sabe. Eu preciso dizer e confiar nele. Ler o salmo vai nos dar ânimo. Lendo um salmo desse aqui, a gente sente ânimo para orar se estamos desanimados. 7. E o último ponto, para terminar. O crente atribulado deve professar sua fé em Deus na hora da tribulação. Está com a dificuldade? Faça como o salmista fez. Versículo 5, leamos. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele está enfrentando dificuldade de só. Apesar, estou orando aqui, Senhor, mas eu digo na tua presença, eu confio na tua graça. Eu vou me regozijar, vou me alegrar na tua salvação. E vou cantar na congregação, vou cantar que só o Senhor é Deus, né? Confiar que o livramento procede da graça de Deus. Pela graça sois salvo por meio da fé. Não é só salvação espiritual, mas qualquer tipo de salvação Deus o fará, não porque eu sou bom, não, é porque Ele é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos nos alegrar confiantemente na manifestação da providência de Deus. Vamos dizer, Deus virá e vai me salvar, o Senhor é meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer o homem? Vamos cantar louvores a Deus, como Moisés cantou, dizendo, só o Senhor é Deus, o Senhor vai agir, vai abrir o mar, e eu vou passar de pés enxutos. Amém, meus irmãos? Então, o que nós aprendemos aqui, Deus nunca chega atrasado. Não, ele não está atrasado, não. É você que está adiantado. Chegou cedo demais. Espere com paciência e Deus vai operar. Deus nunca se esquece de nós. Não, ninguém é esquecido pelo Senhor. Você está no coração de Deus. Deus está atento, sempre te ouvindo, prestando atenção a você. Terceiro, Deus está operando. Ainda que não pareça com essa dificuldade toda, Ele está operando, porque se nós não caímos completamente, porque Ele está ainda nos segurando. Deus deve estar no comando. Não deixe o seu coração mandar na sua vida. Deixe Deus mandar a sua vida através da palavra dEle. Deus já derrotou todos os nossos adversários. Esse aí que está operando já foi derrotado. Cristo Jesus venceu tudo por nós. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Deus aguarda as nossas orações. Vamos orar. Deus está esperando que nós oremos, que nós peçamos ajuda a Ele para que Ele possa agir. Deus está no trono, assentado, enquanto está tudo aqui agitado, Ele está no trono tranquilo. Vamos olhar para Ele. Olhar para mim e sede salvos. Amém.